Oi, pessoal. Na aula de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre como a derivada se relaciona com o gráfico da função e também vou falar de propriedades de derivada. Então, a gente já viu na aula passada o que é a derivada de uma função, que ela tem a ver com a taxa de variação da função e tudo mais, né? E a gente motivou tudo isso usando o conceito de velocidade instantânea. Agora a gente vai ver outra forma de enxergar a derivada, tá bom? Então, vamos começar com a função f de x derivável ou diferenciável, tá? A mesma coisa, em x igual a x0. Vamos encontrar a equação da reta tangente a f, ao gráfico de f, no ponto x igual a x0. Pessoal, deixa eu fazer aqui um esboço do gráfico, certo? Então, um esboço de uma função genérica aqui, só para a gente começar a ter nossa intuição geométrica. Então, aqui está os eixos x, y. Aqui, gráfico. Vamos olhar aqui para um ponto do gráfico. Vamos pegar aqui x0 aqui. Então, se esse gráfico é o gráfico de f de x, então esse ponto, o y aqui vai ser f de x 0. Certo? Aqui, vamos enfatizar aqui que é o gráfico de f de x. Tá bom? Vamos começar esboçando aqui o que é uma reta secante. Então, deixa eu fazer em vermelho. Então, essa reta vermelha, ela é secante. Porque ela corta o gráfico em 2 pontos, né? Na verdade, até em mais. Mas ela corta o gráfico. Então, ela não toca, ela atravessa o gráfico, né? Ela é transversal ao gráfico, tá bom? Então, essa é uma secante, reta secante. Já a tangente, de reta vermelha, a reta vermelha então é secante, a reta amarela aqui é tangente, certo? Então, essa reta amarela, ela é tangente. Ou seja, ela toca gentilmente o gráfico, né? O gráfico, tá bom? É diferente da secante que atravessa. Bom, então a gente quer calcular a equação da reta tangente. A gente sabe que a reta tangente no ponto x0 passa por x0 f de x0, mas a gente não sabe muito mais sobre isso, sobre ela, né, sobre essa reta tangente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aproximar a reta tangente por retas secantes, que passam pelo mesmo ponto. Qual a vantagem? Eu acabei de dizer que a reta secante, ela corta o gráfico em pelo menos 2 pontos, certo? Então,
o próprio ponto x0 f de x0 e mais algum outro ponto aqui que eu fiz em vermelho. Então, dados dois pontos, eu consigo determinar a equação dessa reta, certo? Então, vamos lá. Qual vai ser o coeficiente angular da reta secante? Eu vou trabalhar aqui em vermelho para falar da secante. A equação da secante vai ser do tipo y a. Eu vou colocar assim, tio x mais b tio, certo? Essa é a equação da reta secante. Vamos chamar esse ponto vermelho aí de x1 e o y dele vai ser aqui y1, certo? Deixa eu melhorar um pouco aqui, que é f de x0, aqui vai ser o y. Então, vocês já sabem do ensino médio que o ATIO vai ser y1, certo? Que é o f de x1. Então, y é f de x1, porque é um ponto do gráfico de f. Y é o f de x1, né? Deixa eu escrever aqui. F de x1, vou botar aqui no gráfico essa informação. F de x1 é o y1, menos o y0, que é o f de x0, sobre x1 menos x0. Então, como eu tinha dito no começo, a gente vai usar a reta secante para fazer a aproximação da reta tangente. Então, o A da secante vai aproximar o coeficiente angular da reta tangente. Então, o que eu vou fazer? Note que se eu aproximar, quanto mais eu aproximo o x1 do x0, o ponto vermelho aqui vai se aproximando do... O ponto vermelho aqui vai se aproximando do ponto amarelo, certo? Até o momento em que eles simplesmente vão coincidir. Então, a minha estratégia é mover o x1 para perto do x0. Ou seja, aqui eu vou dizer que o coeficiente angular da reta tangente vai ser o limite quando x... Aqui também eu vou simplesmente, ao invés de escrever x1, eu vou escrever x. X tende a x0, tá bom? De f de x menos f de x0 sobre x menos x0. E aí, vocês já reconheceram aqui que esse limite é exatamente a derivada da função f no ponto x0, tá bom? Então, a gente acabou de ver que a derivada da função no ponto x0 é justamente o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, certo? Ok.
ok? Então agora eu tenho o coeficiente angular da reta tangente e eu também sei que a reta tangente passa pelo ponto x0, f de x0. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente sabe que a equação da reta tangente ao gráfico de f é da forma então a equação vai ser ax mais b. O a gente já acabou de ver que na verdade é o f'. Então resta encontrar quem é o b. Bom, como eu disse, a gente sabe que essa reta passa pelo ponto f de x0, x0. Então, eu vou substituir aqui. Vezes x0 mais b. Isso implica que b vai ser igual a f de x0 menos f' de x0, x0. Ok? Então, fica aí determinada assim, com o a e o b, a equação da reta tangente. Uma das utilidades de saber calcular a reta tangente é porque a reta tangente ela dá uma boa aproximação dos valores da função ali perto do ponto de tangência. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o ponto de tangência é o x0, f de x0, você vê que aqui perto, olha só, como o gráfico azul fica pertinho da reta tangente, né? Dessa reta amarela. Então você vê que ela fica com a reta tangente tem valores muito próximos da própria função, os valores da própria função. Então, se não ficou claro, eu vou explicar melhor com um exemplo. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que é isso. Exemplo. Bom, aqui, sabendo que a derivada do seno em π sobre 2, π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Calcule seno de π sobre 4 mais 1 sobre 1000, certo? Então, calcule isso aproximadamente, tá bom? Então, ou seja, π sobre 4 mais 1 sobre 1000 é um ponto ali pertinho do π sobre 4, tá bom? Deixa eu traçar aqui o gráfico do seno para vocês visualizarem melhor. Vou fazer aqui no canto. Então, aqui ela tem o gráfico mais ou menos assim, né? Aqui próximo do zero. Aqui tem o π sobre 4.
tangente a ela, você tem aqui uma reta, certo? Qual a inclinação dessa reta? Bom, a inclinação dessa reta vai ser, o coeficiente angular dessa reta vai ser, já está dado aqui, a derivada do seno em π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, a equação da reta tangente, y igual a f' do x0, no caso, nosso x0 vai ser o π sobre 4, que é o ponto em que eu sei qual é a derivada e é um ponto próximo do que eu estou interessado, certo? Porque a questão aqui é calcular seno de π sobre 4 mais 1 sobre 1000. Então, a equação da reta tangente vai ser y igual a raiz de 2 sobre 2 x, certo? Já que o coeficiente angular é a derivada, certo? Da função no ponto de tangência, mais o b. Quem é o b? F de x0. Bom, f de x0, aqui o nosso x0 é π sobre 4. π sobre 4, certo? A nossa f aqui é seno de x, tá bom? Então, aqui a nossa f de x é seno de x. Então, aqui vai ficar seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, menos, agora aqui, f', raiz de 2 sobre 2, vezes o x0, que é π sobre 4. Certo? Então, o nosso x0 é o π sobre 4, tá bom? Ok, então eu já tenho a equação da reta tangente. Ao invés de calcular o valor do seno desse número que está aqui, e que eu não vou saber calcular, certo? Com as coisas que a gente sabe até agora, a gente não tem como calcular isso né, de forma direta. Então, eu vou fazer uma aproximação pelo valor da reta tangente. Então, eu vou pegar aqui e vou dizer que o valor aproximado desse seno vai ser o y da reta tangente nesse ponto aí. Então, raiz de 2 sobre 2 vezes π sobre 4 mais aqui eu vou colocar a raiz de 2 sobre 2 em evidência, 1 menos π sobre é o y da reta tangente, e como eu disse, isso vai nesse ponto, certo? Então, nesse ponto, π sobre 4 mais 1 sobre 1000, a reta tangente vai, o y dela vai ter esse valor, né? Que é aproximadamente seno de π sobre 4, mais 1 sobre 1000, que é o que a gente está querendo calcular. Tá? Então, na aula anterior, a gente viu que como é que a gente define a derivada de uma função em um ponto. Agora, nessa aula, a gente vai começar a enxergar a derivada de uma função como outra função. Então, se eu tenho uma função seja f de x, uma função diferenciável em todo o seu domínio,
a função derivada de f de x é, bom, como é que eu calculo? F' de x, calculo tomando o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, tá bom? Então, a função derivada é definida através desse limite. Esse limite é equivalente ao que a gente definiu na aula passada, tá bom? Então, essa é uma forma equivalente de calcular a derivada de uma função, tá certo? Então, agora, ao invés de estar falando da derivada em um único ponto x0, eu estou dizendo, olha, para cada ponto x, eu posso calcular a derivada da função dessa forma, certo? E assim eu estabeleço uma nova função, né, que é a f' de x. Para cada x tem um f' de x, tá bom? Então isso é uma nova função, que é a função derivada de f de x. Deixa eu fazer alguns exemplos interessantes, então algumas derivadas. Bom, então deixa eu pegar então função x na potência n. A derivada disso, então, derivada aqui, estou derivando x elevado a n, vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Como é que a gente pode verificar que isso é verdade? Bom, vamos calcular o limite, então. A derivada disso, dessa função x a n, então, a derivada de x a n vai ser o limite, quando h tende a zero, dessa função avaliada em x mais h, então é x mais h elevado a n, menos o valor dessa função avaliada no x, x a n, sobre h, certo? H é a diferença entre x mais h e x, tá bom? Agora, isso eu posso escrever fatorando esse polinômio que está no numerador como x mais h menos x, certo? Vezes o somatório de x mais h elevado n menos i vezes x elevado a i igual a 1 até n. Isso tudo dividido por h. Bom, agora, claro que esse x se cancela com esse e o h vai com o h que está lá embaixo, de modo que a gente fica com
limite quando h tende a zero de somatório de x mais h elevado a n menos i vezes x elevado a i menos 1. O i vai de 1 até n. Bom, aqui a gente já não tem mais a singularidade aqui, porque o h foi cancelado, certo? Esse h que estava embaixo, então já não tem mais o denominador se anulando. Então eu posso calcular o limite diretamente, e aqui eu tenho x elevado, aqui eu tenho n parcelas, porque eu estou somando de i igual a 1 até n, então são n parcelas. E como o h vai para zero, então fica x elevado a n menos i, vezes x elevado a i menos 1. Então, na verdade, cada parcela é igual a x elevado a n menos 1. Então, a gente fica com n parcelas iguais a x elevado a n menos 1, tá bom? Então, isso mostra essa primeira derivada aqui de uma potência. Segundo caso, a segunda derivada que é importante vocês terem em mente é lembrar que a derivada da função seno vai ser o cosseno. Bom, para fazer isso, de novo, vamos usar a definição. Seno de x, a derivada disso, é o limite, quando h tende a zero, de seno avaliado no ponto x mais h, menos o seno avaliado no x, sobre h. E isso aqui é igual ao limite, quando h tende a zero, de, bom, seno da soma, seno do primeiro, cosseno do segundo, cosseno do primeiro. Então, a gente tem seno de x, cosseno de h, mais seno de h, cosseno de x, menos seno de x. Menos seno de x. Isso tudo dividido por h. Essa primeira parcela aqui pode juntar esse com esse, certo? Então, a gente fica com o limite, quando h tende a zero, de seno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h, mais seno de h cosseno de x sobre h também,
certo? Então, tô tomando o limite disso tudo quando o h tende a zero. Esse limite aqui, cosseno de h menos 1 sobre h, a gente já viu que tende a zero, tá bom? Isso é um exercício lá do limite fundamental. Esse aqui tende a 1. Então, essa primeira parcela some, essa segunda parcela vai tender a cosseno de x, portanto, o resultado é cosseno de x. Então, a gente acabou de mostrar que a derivada do seno é o cosseno. E a terceira derivada que vocês têm que manter em mente é que a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Eu vou deixar para vocês fazerem como exercício a dedução dessa expressão. O argumento é semelhante ao que a gente fez com o seno, ali usando o limite fundamental. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver as propriedades de derivadas. Isso vai ajudar a gente a calcular novas derivadas a partir das derivadas que a gente já conhece. Então, vamos começar aqui com duas funções, f e g, e uma constante lambda. A primeira propriedade que está aí é que se eu somo f com g e depois derivo, isso é a mesma coisa que derivar f, derivar g e depois somar os resultados, ok? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Como é que a gente pode usar isso? Vamos ver aqui um exemplo. Então, por exemplo, se eu pego as duas funções, x e seno de x, aí eu quero calcular a derivada de x mais seno de x. O resultado vai ser a derivada da primeira mais a derivada da segunda. A gente já viu como é que a gente deriva potências de x. No caso aqui, a potência é potência 1, então fica 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que é 0, então fica a derivada da primeira, que é 1, mais a derivada da segunda. A derivada do cosseno, a gente já viu, do seno, a gente já viu que é o cosseno, certo? Então, a gente acabou de calcular a derivada de x mais seno de x. Aqui, nesse item B, a gente vê que quando eu multiplico uma função por uma constante e derivo o resultado, isso é a mesma coisa que derivar a função e depois multiplicar por essa constante, certo? Então, vamos ver um exemplo de aplicação disso. Bom, vamos pegar aqui a constante igual a 2 e a função seno de x. Então, 2 vezes seno de x, linha. O resultado disso vai ser a própria constante multiplicando a derivada da função, que no caso, a derivada do seno é cosseno de x, certo? Então, a gente pode calcular assim a derivada de 2 vezes o seno de x. O item C está me dizendo, olha, para derivar o produto de duas funções, então fazer o produto e depois derivar, isso é a mesma coisa que derivar f, derivar g e fazer o produto? Não. O produto ele é um pouco mais complicado do que a soma aqui para a derivada. Então, derivar o produto de f com g vai resultar
em a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. Ou, como eu gosto de lembrar, a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, em cada parcela eu derivo uma das funções. Deixa eu fazer um exemplo. Vamos pegar aqui produto de x vezes seno de x e vamos ver como é que fica a derivada disso. Bom, então, segundo essa fórmula, aliás, essa fórmula que está no item C é chamada fórmula de Cauchy, tá bom, para derivadas. Derivar x vezes seno de x vai dar o quê? A derivada da primeira função, então a derivada a gente já viu que é 1, vezes a segunda função, seno de x, mais a primeira função, que é x, vezes a derivada da segunda função, que é cosseno de x. Então, o resultado, seno de x mais x cosseno de x, tá bom? Então, a gente tem que ficar bem atento para isso. A derivada do produto ela é um pouco mais complicada. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aí vem, agora a gente já falou de soma, produto por uma constante, produto de duas funções, agora quociente de duas funções. O quociente de duas funções também é uma fórmula um pouco mais complicada. Então, se eu pego f, divido por g e depois eu faço a derivada do resultado, o que eu vou obter vai ser a derivada de f vezes g menos f vezes a derivada de g sobre g de x ao quadrado, certo? Isso se g de x for diferente de zero, porque senão a gente não pode dividir por zero, certo? Então, aí não faz sentido querer calcular a derivada, tudo bem? Vamos, então, ver um exemplo de como usa essa derivada do quociente. Bom, vamos pegar aqui e derivar x sobre seno de x. A derivada disso vai ser igual a derivada da função que está no numerador, 1, vezes a função que está no denominador, seno de x, menos a função que está no numerador, x, vezes a derivada da função que está no denominador, então a derivada do seno é o cosseno, sobre a função que está no denominador elevada ao quadrado. Então, a derivada de x sobre seno de x vai ser isso, onde seno de x for diferente de zero. Isso é, se x diferente de k, π com k pertencente aos números inteiros. Tá bom? Então, para x diferente de kπ, a gente tem essa fórmula para derivada. Onde o seno se anula, aí não faz sentido querer calcular a derivada, tá bom? Dessa função, porque o denominador vai se anular. Bom, pessoal, agora que a gente já viu como aplica, vocês devem estar se perguntando, tudo bem, eu já sei como é que usa essas fórmulas, mas de onde elas vêm, né? Como é que eu sei que essas fórmulas são verdadeiras? Bom,
Essa é uma pergunta bem interessante. No livro vocês encontram as provas, né? Na maioria dos livros de cálculo você encontra as demonstrações dessas fórmulas. A gente, para não ocupar tanto tempo da aula, a gente vai focar mais na aplicação dessas fórmulas, tá bom? Vocês vão, olham a definição no livro que vocês preferirem, na nossa referência ou em outro livro, e se vocês tiverem dúvida, como sempre, vocês podem me procurar.